Olá, vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil e agora na matéria de prática jurídica. Como elaborar uma procuração e subestabelecimento. Primeiramente, o profissional tem que entender que o advogado não pode ser admitido para postular em juízo se ele não tiver procuração entranhada nos autos. A regra é não ser admitido sem procuração. Há exceção, sim, para praticar ato considerado urgente. E dentre esses atos, inclui-se a preclusão, a decadência e a prescrição. O artigo 104 é bem claro. Via de regra, o advogado ele não pode postular um juízo se ele não tiver procuração, mas para praticar ato que é considerado urgente e ele motiva na petição, ele pode postular sem essa procuração. Tem um prazo? Sim. O parágrafo 1º do artigo 104 diz que ele pode praticar o ato do caput pelo prazo de 15 dias. Antes de findar esse dia, no último dia do prazo, ele pode pedir uma prorrogação ao juiz e o juiz, por despacho, prorrogará, porque trata-se de prazo dilatório e não de um prazo peremptório. A própria legislação diz o que são prazos peremptórios e prazo dilatório. E o prazo dilatório é aquele que permite a prorrogação. Então, ele pode postular em juízo, quando o caso for considerado urgente, por 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, sempre quando o ato for considerado urgente. O ato que não foi corroborado, que não foi apresentada a documentação, a procuração, dentro do prazo estabelecido em lei, no máximo de 15 dias, o juiz tornará esse ato ineficaz, sem efeito. Ineficaz é diferente de nulidade. Aqui ele está dizendo que o ato não tem efeito algum. É como se não tivesse apresentado a petição inicial ou a contestação ou recurso. Se não tiver procuração para esses fins, o ato será considerado ineficaz, sem valor algum, sem eficácia, não atenderá à eficácia que ele se propõe, se era para entrar com uma ação ou contestar. É lógico que vai gerar efeito, por exemplo, no réu, se não tem, vai aplicar a revelia. No autor, a petição inicial será cancelada a distribuição, porque é ato ineficaz, então não tem petição. O advogado que postula em juízo ou fora dele para postular precisa do mandato, o mandato procuratório. O próprio Estatuto da Ordem corrobora com o artigo 104. É necessário, mas também traz a mesma exceção que fizemos aqui, Visualizamos. Considerado ato reputado urgente, ele pode atuar sem procuração pelo prazo de quantos dias? 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Aplica-se então essa regra aqui. Agora vejamos só. A procuração, ela pode ter para foro geral, e nós vamos ouvir esse termo foro geral. Por exemplo, comparecer em uma audiência é uma procuração para foro geral. A pessoa chega em juízo, o juiz diz assim, olha, você pode ser advogado dativo dessa parte que está sem advogado e nós não temos defensor disponível. A pessoa diz sim, a outra pessoa diz eu aceito, e isso eu tenho uma procuração para foro geral. E ele vai praticar todos os atos judiciais
salvo aqueles que exijam poderes especiais. É lógico que a legislação ela diz, olha, via de regra, para peticionar nos autos, é necessário ter poderes. E esses poderes que exige aqui são os poderes especiais. Esses poderes especiais, eles estão no artigo 105 do CPC. O foro geral te autoriza muitas situações, mas os foros especiais precisa de uma procuração específica, como por exemplo receber uma citação. O oficial de justiça vem e diz, eu quero citar determinada pessoa. Você inicialmente, conforme artigo 104, o cliente não está presente, está viajando e você sabe que ele vai voltar, mas é um ato necessário a sua citação, a citação do seu cliente para o processo. Você pode receber a citação mesmo que não tenha a procuração, e quando elaborar essa procuração e entranhar dentro do prazo de 15 dias, que é prorrogável por mais 15 dias, você colocar o termo de receber citação, para convalidar aquela citação, para que ela se torne lícita. Lembra, se o advogado recebe e não tem poderes, o ato é considerado ineficaz, mas o advogado é penalizado. Ele paga, ele responde pelas despesas, por exemplo, diligência do oficial de justiça, pela citação equivocada, e também pelas perdas e danos que aquele seu ato praticar. Portanto, o ideal é quando você for receber uma citação, tenha certeza que você logo em seguida vai receber essa procuração para não ter problema lá no futuro. Com os poderes especiais para confessar em juízo, reconhecer a procedência do pedido da parte contrária, no caso, transigir, que é no caso de fazer acordo quando há impedimento das partes, desistir, renunciar ao direito sobre a qual fundação, e olha que isso daí, de acordo com o artigo 487, gera direitos sobre aquilo que fundação, gera sentença de mérito. Receber e dar quitação, cuidado com esse termo de dar quitação. Toda vez que você der quitação para alguém, peça o recibo do seu cliente que você deu a quitação nos autos, mas ele corrobore quando ele receber aquele valor. Firmar compromisso, acordar também, transigir, e assinar a declaração de hipossuficiência. Eu não posso declarar que o meu cliente é pobre na forma da lei, a minha petição, sem para isso ter esses poderes específicos. Se o cliente assinou a declaração, eu não preciso colocar esses poderes na minha procuração, se tem uma declaração assinada pelo próprio cliente. Agora, se eu for fazer essa declaração de hipossuficiência em petição, na minha própria petição, eu devo ter esse poder antes. A procuração deverá conter, que é os elementos, os requisitos que deve conter uma petição, a procuração: o nome do advogado, o número da sua inscrição na OAB, o endereço completo. São os elementos essenciais. Via de regra, se puder, coloque outros elementos complementares, como o número do telefone ou outros que forem necessários, para que, havendo a necessidade, como por exemplo o e-mail, você seja comunicado pelo oficial de justiça ou pelos servidores da justiça, ou mesmo contactado pelo advogado da parte contrária que queira conversar com você e fechar um acordo extrajudicial que é permitido no juízo. A petição inicial, via de regra, deve vir acompanhada da procuração. Nós já vimos. A regra é que o advogado só postule em juízo se tiver procuração.
Essa é a regra. Mas tem exceção? Tem, nós já vimos as exceções. Primeira exceção que nós vimos foi aquela prevista no artigo 104, estão lembrados? Ato reputado urgente. Ou foi um ato reputado urgente, dispensa a apresentação da procuração. Se a parte estiver representada pela defensoria, a defensoria é por lei. Então, essa representação se dá por lei, então não há necessidade de procuração. Se a representação decorrer diretamente de norma constitucional ou lei, como é o caso também da defensoria, da procuradorias, procuradorias geralmente do Estado, da União, defensores, advogados gerais, eles defendem e não precisam de procuração, porque essa procuração ela é dada por lei. Direito dos advogados, é lógico que eu sei. Eu preciso atuar em juízo, mas eu preciso da procuração. Isso é lógico. Mas tem algumas situações onde o advogado terá acesso aos autos, mesmo que não esteja com a procuração. Ou seja, ele pode examinar qualquer processo, mesmo que não esteja com a procuração, excetuados os casos de segredo de justiça, que para poder ter acesso a esses autos, ele tem que fazer uma habilitação, mesmo que provisória, para poder ter acesso aos autos. Lembrando que o advogado que tem acesso aos autos que correm em segredo de justiça e vaza esse dever de sigilo, ele responde criminalmente. O advogado pode ter vista aos autos mediante procuração, pode tirá-lo do juízo durante 5 dias, retirar os autos do cartório para poder. E isso daqui no caso de autos físicos. Hoje é eletrônico, então ele pode ter vistas qualquer auto do processo pelo prazo de 5 dias, pedindo apenas uma habilitação provisória. Via de regra, habilitações provisórias no processo eletrônico, ela dura por 1 dia e cai. Se quiser, pede de novo, mas tem até 5 dias. Para que serve essa habilitação provisória? Para saber se o advogado realmente quer ou não quer pegar aquele processo. Porque é lógico que a partir do momento que ele apresenta a procuração, ele fica vinculado por 10 dias, de acordo com o artigo 112, que nós vamos ver ainda lá na frente. Se não permitir esse acesso, constitui abuso de autoridade. O exercício profissional do advogado, ele tem algumas garantias que não pode ser tirado, constituindo a negativa desse acesso sem uma justa causa, como enquadrado como ato de abuso de autoridade. Para que ele serve? Para aquela pessoa que negou. São direitos do advogado exercer com liberdade a sua profissão, requerer como procurador, procuração entranhada nos autos, vista nos processos, carga dos processos quando for eletrônico, examinar qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo e administrativo, autos de processo, findos ou em andamento, mesmo sem procuração. Não há necessidade, tem procuração nos autos? Como falei, o artigo 7º do Estatuto da Ordem dá esse direito. E não só ele, também o artigo 107. Ele pode examinar qualquer autos, mesmo sem procuração. Não lhe dá o direito de pedir cargas, tirar o auto. Para isso precisa da procuração, mas pode pedir cópia tendo procuração. Então ele examinar qualquer auto, mesmo sem procuração. Examinar em qualquer instituição, mesmo também sem procuração, autos de flagrante, de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento. Observa que os autos
que estejam em andamento, é permitido o advogado ter acesso. Agora, os atos que é praticado dentro desses autos que ainda estejam em andamento e que podem trazer prejuízo, não necessariamente serão dados vistas ao advogado. A priori, a autoridade policial, a autoridade que está acompanhando aquela diligência que está em andamento, não coloca nos autos enquanto não concluir. Então só coloca nos autos os atos que já estão conclusos, os em andamento, deixa fora para anexar depois de cumprir todas as diligências. Lembrando que autos não é igual a atos. Autos em andamento, o advogado tem acesso. Atos processuais que estejam em andamento e que estejam sobre o manto do sigilo, o advogado não vai ter acesso. Os autos sujeitos a sigilo é dever do advogado apresentar a procuração. Quando ele é eletrônico, ele pede a habilitação provisória e depois apresenta a procuração. Ou diante da habilitação provisória, utilizando aquela regra lá do artigo 104, coloca logo em seguida a procuração assim que tiver acesso. Porque às vezes, ao estar em segredo de justiça, a pessoa está presa, por exemplo. Então, daqui que ele vai, ele primeiro habilita provisoriamente, tem acesso à informação, prisão por falta de pagamento de alimentos, que é chamado de prisão cível. Então, ele tem acesso, verifica a quantidade que está devendo, vai com o cliente, informa a situação, regulariza o feito para poder cancelar a prisão, pedir a revogação da prisão. Caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado a elementos de provas relacionados em atos de diligência em andamento. Foi aquele do artigo do inciso 14 que nós informamos aqui. Os autos em flagrante de investigação de qualquer natureza findos é acesso ao advogado, mesmo sem procuração. Mas aqueles que estão em segredo de justiça, ou mesmo aqueles que não são em segredo de justiça, cuja diligência não está em andamento, ou que, se ele tiver acesso a um risco de comprometimento da eficácia ou eficiência daquela diligência, pode ser limitado o acesso. Como falei, via de regra, uma diligência que está em andamento geralmente não são entranhadas nos autos. Elas só são entranhadas nos autos quando encerrou toda a diligência. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14. Olha que eu tenho a seção aqui no 14 também, no parágrafo 11. Mas a inobservância de não dar ao advogado o direito de ter acesso aos processos que estão findos ou em andamento, mesmo sem a procuração, ela pode ferir os direitos do advogado e pode caracterizar abuso de autoridade. Observa que o advogado ele pode ter acesso a muitas informações, mesmo que ele não tenha procuração dos autos. Então, a própria OAB, o próprio estatuto da ordem, coloca que o advogado tem um dever de guardar sigilo. Se ele quebra esse dever de sigilo sem autorização do cliente ou das partes que estão em determinados autos, ele responde por perdas e danos e ainda abre-se um processo na comissão de ética da OAB, ele pode ser representado. Caso seja um processo em segredo de justiça, ele tem o dever de guardar o sigilo. Não vai haver prejuízos para as partes, que muitas vezes utiliza-se não fornecer informação com o dado de que você não tem procuração nos autos, então isso pode prejudicar o interesse das partes aqui constantes. É lógico que ele tem um dever de sigilo. Se tem um dever de sigilo, é óbvio que o advogado não pode, ao ver
ter acesso àquelas informações e sair espalhando. Ele é um advogado e tem que respeitar a ética. O sigilo profissional é considerado de ordem pública. Alguns requisitos no mandado, nós já vimos anteriormente lá no artigo 105 também, que sempre alguém recebe, e esse alguém é o advogado, recebe de outrem poderes. Eu estou trabalhando aqui com a procuração civil lá do Código Civil, mas a mesma regra da procuração civil eu tenho a procuração adjudícia, alguém passando poderes para os outros. Só que esses poderes não são poderes para praticar ato da vida civil, são poderes para postular em juízo ou fora dele. Via de regra é para postular em juízo. O instrumento particular, nesse caso a procuração particular, que é aquela firmada em cartório, ela tem de um lado o outorgante, o outorgado, tem que informar a data, o objetivo da outorga e quais são os poderes conferidos. A procuração adjudícia é a mesma coisa. Quais são os poderes conferidos e qual é o objeto geral daquela outorga? Atuar em juízo, atuar em uma repartição pública fora do juízo. Então, esses poderes, indicar os poderes, indicar quais são os objetivos, também tem na procuração adjudícia. Só que algumas pessoas têm o direito de postular diretamente em juízo. Por exemplo, no artigo 103 diz que o advogado pode postular em causa própria. O advogado postula em causa própria, ele não precisa de outro advogado para representá-lo, porque ele já tem a capacidade postulatória. De acordo com a CLT, artigo 791, as partes reclamam pessoalmente na Justiça do Trabalho, e isso é chamado de ius postulante. Lembrando que a súmula 425 do TST, ele faz uma limitação, porque aqui diz que ela pode até ao final, até vir uma sentença final. E a súmula 425, ela coloca um limite e diz não. Vai até o segundo grau, até o recurso ordinário, você pode peticionar sem advogado. E em primeiro grau, tirou a ação, o mandado de segurança e a ação cautelar, além da ação rescisória, que é ato que começa no segundo grau. Mesmo sendo até o segundo grau o direito de postular sem advogado, foi retirada a ação rescisória, a ação cautelar e o mandado de segurança. A partir do terceiro grau, que são recurso de revista, embargos ao TST, que são recursos do terceiro grau que vai ao TST e ao STF, que é grau especial, como recurso extraordinário, é vedado os empregados e empregadores postularem pessoalmente. Também vimos a mesma situação quando está nos juizados especiais, nas causas de até 20 salários mínimos. Não precisam de advogado. Após isso, se o valor superar 20 salários mínimos, a assistência por advogados ela é necessária. Caso a pessoa não tenha condição, o juiz vai sempre informar as partes a necessidade de ter advogado e pode nomear um defensor público. Explicado procuração, vamos para um modelozinho. Então nós temos aqui na procuração a adjudícia et extra. Estou dizendo que eu tenho poderes especiais. De um lado eu vou qualificar o outorgante, depois qualifico o advogado, não esquecendo de colocar a inscrição da OAB dele. E depois eu vou dizer quais são os poderes e os objetivos desses poderes. Que atos vou praticar? Quais são os poderes que eu vou receber? Fica bem fácil agora, através de um modelinho, entender, depois de ter lido a regra em si, a lei.
Lembramos que nós falamos que o advogado pode desistir do processo. Ele inicia um processo, não é bom, quebrou a confiança entre as partes, o advogado e o seu cliente, ficou numa situação insustentável ou por foro íntimo, que ele nunca vai dizer qual o motivo principal para não expor a outra parte. Ele diz: por foro íntimo, eu quero renunciar. Só que ele tem, quando pedir a renúncia em juízo, tem que comunicar o mandante. Ele tem que apresentar para o juízo que já houve a comunicação da renúncia ao mandante, que o mandante está ciente que ele não vai mais advogar para ele naquele momento, para que o cliente consiga habilitar outro advogado. Durante o prazo que ele tiver sem advogado, o renunciante ele continua obrigado. O advogado vai ficar obrigado a praticar todos os atos durante esses 10 dias. Por exemplo, se for um ato reputado urgente cujo ato se dá com 15 dias, por exemplo, a apresentação de uma impugnação, de uma manifestação que o juiz mandou, ou mesmo um recurso, para não haver prejuízo, pode ser estendido. Então a regra é 10 dias, mas o juiz pode dizer, até tal ato você fica vinculado, para não haver prejuízo para a outra parte. E daí, nesse momento, a parte já fica obrigada a constituir novo advogado. Lembrando que essa comunicação e esse prazo de 10 dias não são necessários ser cumpridos se houverem outros advogados para o próprio cliente que você renunciou. Se foi passado na procuração, há vários advogados, você mais um deles, você pode sair sem precisar comunicar e sem a necessidade de cumprir esses 10 dias, digamos assim, de quarentena, para poder não prejudicar a parte. O advogado que postula em juízo fora dele tem que fazer prova do mandado. Aqui nós temos o seguinte, o advogado que renunciar ao mandado continuará 10 dias também. Eu tenho aqui no Estatuto da OAB, como tenho também ele no CPC. Constitui infração disciplinar para o advogado abandonar simplesmente a causa. Então, o que ele faz? Renuncia. Renunciar não é abandonar, é dar ciência que não quer mais continuar no processo. Se ele simplesmente para e não dá ciência ao seu cliente, é considerado abandono de causa. Aqui é um modelo que deixamos disponibilizado para quem desejar, de como se fazer uma notificação de renúncia para um cliente. O que diz aqui, essa notificação extrajudicial, ela é sempre importante você fazer através do AR, porque com esse AR você postula em juízo, dá ciência ao juiz, junta no juízo, para que comprove que você fez a comunicação quando você pedir para ser desabilitado dos autos. Então, você faz a notificação ao cliente e junta nos autos. O que seria subestabelecimento? Por exemplo, um advogado que estaria em um congresso jurídico e não pode interromper o congresso jurídico para praticar um determinado ato e ter que voltar. O Brasil tem dimensões continentais, então leva muito tempo você sair e voltar. Ou então você vai para um congresso fora do país, na Espanha, em Portugal, que é muito comum algumas pessoas fazerem doutorado, mestrado fora do país. E como, para não interromper o ato, o advogado pode subestabelecer a um outro advogado para que ele pratique o ato. Então, o subestabelecimento ele pode ser com reserva de poderes. Reserva é quando ele não quer deixar o processo, ele continua reservando alguns poderes. Ele apenas quer que o amigo advogado
pratique um ato específico ou quer atuar em conjunto com outro, para não haver a necessidade de passar outra procuração. Lembrando que atravessar a procuração nos autos é proibido. A ética não permite que o advogado atravesse procuração. Então, para não haver atravessar a procuração, subestabelece. Com reserva de poderes, quer dizer que ele quer continuar atuando naquele processo. Sem reserva de poderes, quer dizer que ele não quer mais praticar nenhum ato naquele processo. É uma forma de sair do processo sem haver a necessidade de pedir a renúncia. Você transfere para outro advogado e não há necessidade da renúncia automaticamente, não há necessidade de cumprir o prazo de 10 dias. Então, é ideal, se puder, subestabelecer sem reserva do que apresentar uma renúncia, depois comunicar a renúncia ao juízo com o documento comprobatório que você comunicou ao seu cliente da renúncia e ainda ficar esperando por 10 dias sem poder ser desabilitado nos autos. Aqui temos um modelo bem simples de subestabelecimento, onde aparece o nome do advogado subestabelecente, aquele que está passando os poderes. Por mais que ele esteja aqui, o ideal é colocar também aqui, logo no início. Se qualifica, determina se esse subestabelecimento é com ou sem reservas de poderes e diz para quem é o advogado que vai ser o subestabelecido. Subestabelecimento é bem simples, bem tranquilo e não há muito segredo. Ele facilita muito em relação a uma procuração. A procuração tem mais detalhes, ou seja, os mesmos poderes da procuração o subestabelecido vai receber nesse caso aqui, porque aqui subestabeleceu todos os poderes que foram outorgados. Mas ele pode fazer um subestabelecimento indicando quais são os poderes que ele quer outorgar. Ou seja, quero só que pratique uma audiência. Então, os poderes para que pratique a audiência do dia tal, tal, tal. E após a realização dessa audiência, o subestabelecimento perde o efeito. Para os acadêmicos que queiram fazer, tem essa atividade continuada, aonde José e Maria se envolverem em um acidente de trânsito. E no caso aqui diz assim mesmo, você vai advogar para a parte autora, elabore a peça jurídica, levando em consideração a informação do problema, para poder postular em juízo. Lembrando que para poder postular em juízo, artigo 104, ninguém pode postular em juízo sem procuração. Atividade 2 também, para aqueles que desejarem fazer, nunca a atividade ela é obrigada, mas atribui-se uma pontuação. Atividade continuada 2 diz o que? José, mesmo acidente, ou se envolver em acidente com Maria. Dessa vez você está como advogado de José. Só que você, em virtude de assuntos fora do estado e não poder comparecer à audiência de conciliação, necessita que outro advogado, aí você escolhe uma pessoa que estuda com você na sua própria sala, compareça ao evento. Lembrando que você, olha o detalhe, você ainda tem interesse de continuar a advogar para José. Qual seria a medida se eu quero apenas passar os poderes que eu recebi de uma procuração e não precisar que esse outro advogado ele atravesse a procuração? E na terceira atividade, também envolvendo um acidente entre José e Maria,
e você vai advogar para José, você quer renunciar aos poderes recebidos no mandado procuratório. Cabe lembrar que para você renunciar, já que você não vai subestabelecer sem reserva, aqui não está dizendo que existe outro advogado, então não cabe subestabelecimento aqui. Para você renunciar, você tem que fazer prova no juízo. Você vai fazer uma petição no juízo pedindo para renunciar aos poderes. Mas para renunciar aos poderes, tem que lembrar o acadêmico que ele tem que comunicar o mandante de que não quer mais peticionar para ele, trabalhar, advogar para ele, para que depois ele possa comunicar o juízo, fazer a petição no juízo para ser desabilitado dos autos. Boa sorte a todos.